Os termos mente objetiva e subjetiva esclarecidos. Algumas vezes fala-se da mente consciente como a mente objetiva, porque ela lida com objetos do mundo exterior. A mente objetiva toma conhecimento do mundo objetivo. Os seus meios de observação são 5 sentidos físicos. A mente objetiva é seu guia e diretor dos contatos com o meio ambiente. Você adquire conhecimentos através dos 5 sentidos. A sua mente objetiva aprende através da observação, da experiência, da educação. Como já ressaltei antes, a maior função da mente objetiva é a do raciocínio. Suponha que você é um dos milhares de turistas anualmente que vão a Los Angeles. Você chegaria à sua conclusão de que é uma bela cidade, baseando-se em sua observação dos parques, dos lindos jardins, dos edifícios imponentes e das atraentes residências. É assim o funcionamento da sua mente objetiva. Por outro lado, fala-se frequentemente da mente subconsciente como a mente subjetiva. A mente subjetiva toma conhecimento do meio ambiente por caminhos independentes dos 5 sentidos. A mente subjetiva aprende por intuição, a sede das suas emoções e o depósito da sua memória. A mente subjetiva realiza suas funções mais importantes quando os sentidos objetivos estão momentaneamente paralisados. Em suma, é aquela inteligência e acuidade que se tornam manifestas quando a mente objetiva está parada ou em estado de sonolência. A sua mente subjetiva enxerga sem a utilização dos órgãos naturais da visão, possui a capacidade de clarividência e clareaudiência, pode deixar o seu corpo e viajar para terras distantes e trazer de volta informações geralmente exatas. Através da sua mente subjetiva, você pode ler o pensamento dos outros, ler o conteúdo de envelopes fechados e saber o que existe dentro de cofres fortes. A sua mente subjetiva possui a habilidade de aprender os pensamentos dos outros sem a utilização dos meios comuns, objetivos de comunicação. Da maior importância que compreendamos a interação das mentes objetiva e subjetiva a fim de aprender a verdadeira arte da oração. O subconsciente não pode raciocinar como a mente consciente. A sua mente subconsciente não pode argumentar, portanto. Se você lhe der sugestões erradas, elas aceitará como verdadeiras e procederá para que se transforme em condicionamentos, experiências e ocorrências. Todas as coisas que lhe aconteceram até hoje basearam-se em pensamentos impressos em sua mente subconsciente por meio da fé. Se você transmitiu conceitos errôneos ao seu subconsciente, o método certo de superá-lo é pela constante repetição de pensamentos construtivos e harmoniosos. Seu subconsciente vai aceitá-los, formando assim hábitos novos e saudáveis e pensamentos e vida, pois o subconsciente é a sede do hábito. O pensamento normal de sua mente consciente cria marcas profundas na mente subconsciente. Isso lhe é bastante favorável se os seus pensamentos habituais são harmoniosos, construtivos e de paz. Se você se entregou ao medo, à angústia ou outras formas destrutivas de pensar, o remédio é reconhecer a onipotência da sua mente subconsciente e determinar que lhe venha a liberdade, a felicidade, a saúde perfeita. Sua mente subconsciente, sendo criadora e de origem divina, tratará de proporcionar a liberdade e a felicidade que você tão sabiamente lhe determinou. O tremendo poder da sugestão. Agora você já deve estar compreendendo que sua mente consciente é a sentinela do portão, sendo a sua função principal proteger a mente subconsciente de falsas impressões. Deve também estar consciente de uma das leis básicas da mente. A mente subconsciente é submissa a qualquer sugestão. Como você sabe, a mente subconsciente não faz comparações, nem contrastes, não raciocina, nem pensa coisas por si própria. Essa última função
pertence à sua mente consciente e limita-se a reagir às impressões que lhe são dadas pela mente consciente. Não demonstra preferência por nenhum caminho a seguir. O caso agora a ser narrado é um exemplo clássico do tremendo poder da sugestão. Imagine que você se aproxima de um passageiro de olhar tímido a bordo de um navio e lhe diz algo neste estilo: "Você parece muito doente. Como está pálido, estou certo de que vai enjoar. Deixe-me ajudá-lo a ir para seu camarote." O passageiro fica pálido. A sugestão de enjoo associa-se imediatamente com seus próprios receios e pressentimentos. Ele aceita sua ajuda para ir ao seu camarote e lá sua sugestão negativa fica tão aceita, se transforma em realidade. Reações diferentes à mesma sugestão. É exato que as pessoas diferentes reagirão de maneiras diferentes à mesma sugestão, por causa dos seus condicionamentos ou crenças subconscientes. Por exemplo, se você se dirige a um marinheiro no navio e lhe diz em tom de simpatia: "Meu caro amigo, você parece muito doente. Não está passando mal? Tenho a impressão de que você vai enjoar." De acordo com seu temperamento, o marinheiro vai rir da sua piada ou vai ficar levemente irritado. Nesse exemplo, a sua sugestão é para ouvidos surdos, pois ela se associa na mente do marinheiro com a sua própria imunidade ao enjoo. Portanto, não há medo nem preocupação, e sim confiança em si próprio. O dicionário informa que a sugestão é o ato ou o estado de colocar alguma coisa na mente de alguém. O processo mental pelo qual o pensamento, a ideia que se sugeriu é recebido e aceito e posto em ação. Você deve sempre lembrar-se de que uma sugestão não pode impor à mente subconsciente algo que esteja contra a vontade da mente consciente. Em outras palavras, sua mente consciente possui o poder de rejeitar a sugestão dada. No caso do marinheiro, por exemplo, ele não tinha medo do enjoo. Convencera-se a si próprio que sua imunidade e a sugestão negativa não tiveram o poder de transmitir-lhe o medo. A sugestão a outro passageiro, no entanto, trouxe à tona o seu medo latente do enjoo. Cada um de nós possui seus próprios medos interiores, crenças e opiniões, e essas premissas interiores regem e governam nossas vidas. Uma sugestão não possui poder intrínseco e de nada é capaz enquanto você não aceita mentalmente. Isso faz com que seus poderes subconscientes fluam num caminho limitado e restrito de acordo com a natureza da sugestão. Como ele perdeu o braço? De 2 em 2 ou de 3 em 3 anos, realizo uma série de conferências no Fórum da Verdade de Londres, em Cashel Hall. Esse fórum foi fundado por mim há alguns anos. Sua diretora, a doutora Evelyn Flatt, contou-me sobre um artigo que apareceu nos jornais ingleses a respeito do poder da sugestão. Diz o artigo que, por um período de 2 anos aproximadamente, um homem fez a seguinte sugestão à sua mente subconsciente: "Daria meu braço direito para ver minha filha curada." Parecia que sua filha sofria de uma forma de paralisante de artritismo, juntamente com uma espécie de doença de pele considerada incurável. O tratamento médico não conseguia aliviar o estado da jovem. O pai desejava intensamente a sua cura, a ponto de formular seu desejo nas palavras acima citadas. A doutora Evelyn Flatt contou-me que o artigo do jornal informara que um dia a família estava passeando quando o carro chocou-se com outro. O braço direito do pai foi arrancado do ombro e imediatamente desapareceram o artritismo e a doença da pele da filha. Deu ao seu subconsciente apenas sugestões que cure, traga felicidade, enobreça ou inspire. Lembre-se de seu subconsciente não sabe distinguir uma pilhéria, toma tudo ao pé da letra. Como a autossugestão afasta o medo? Exemplos de autossugestão. Autossugestão significa sugerir algo definido e específico a si próprio. Herbert Parkin, em seu excelente livro sobre a autossugestão, registra o seguinte caso, que tem aspectos divertidos e, portanto, deve ser recordado. Um nova-iorquino em visita a Chicago olha seu relógio que está 1 hora adiantado em relação ao horário de Chicago.
e diz ao amigo de Chicago que são 10 horas. O amigo de Chicago, sem pensar na diferença de horário entre Chicago e Nova York, diz que está com fome e que precisa ir almoçar. A autossugestão pode ser utilizada para expulsar vários temores e outros condicionamentos negativos. Uma jovem cantora foi convidada a dar uma audição. Ela esperava muito por tal ocasião, mas nas 3 oportunidades anteriores que tivera falhara miseravelmente devido a seu medo de fracassar. Essa jovem possuía uma boa voz, mas vivia dizendo a si mesma: quando chegar a minha oportunidade de cantar, talvez não gostem de mim. Tentarei, mas estou cheia de medo e angústia. O seu subconsciente aceitava essas autossugestões negativas como um pedido e tratava de torná-las manifestas e presentes à sua experiência. A causa do seu fracasso era, portanto, uma autossugestão involuntária, isso é, pensamentos de medo silenciosos, emocionalizados e subjetivados. Ela superou tudo isso com a seguinte técnica. Três vezes por dia trancava-se sozinha num quarto, sentava-se confortavelmente em uma poltrona, relaxava o corpo, fechava os olhos, serenava a mente e com o corpo, da melhor maneira que podia, a inércia física favorece a passividade mental e torna a mente mais receptiva à sugestão. Ela procurava neutralizar a sugestão do medo, dizendo para si própria: canto muito bem, sou uma mulher equilibrada, estou calma, serena e confiante. Ela repetia essa afirmação devagar, calmamente, impregnando-a com todo o seu sentimento. Por umas 5 ou 10 vezes, em cada ocasião, efetuava três sessões diariamente. E mais uma, pouco antes de dormir. No fim de uma semana estava inteiramente tranquila e confiante. Quando chegou o convite para a audição, cantou de maneira admirável. Recuperação da memória. Uma mulher de 75 anos de idade tinha o hábito de dizer para si própria: estou perdendo a memória. Um dia ela resolveu mudar de procedimento e começou a fazer-se a seguinte autossugestão: a partir de hoje minha memória está melhorando em todos os sentidos. Sempre me lembrarei do que necessite saber a qualquer momento, em qualquer lugar. As impressões recebidas por mim serão mais claras e mais definidas. Saberei conservá-las automaticamente e com facilidade. Qualquer coisa que eu deseje lembrar apresentar-se-á imediatamente da forma correta na minha mente. Estou melhorando rapidamente a cada dia e dentro de muito pouco tempo minha memória será melhor do que nunca. Ao fim de 3 semanas, sua memória voltou ao normal e ela ficou encantada. Como ele dominou seu temperamento agressivo. Muitas pessoas se queixavam de um temperamento agressivo e mal-humorado. Mostraram-se bastante suscetíveis à autossugestão e obtiveram resultados maravilhosos com a repetição das seguintes palavras: 3 ou 4 vezes por dia, de manhã, à tarde, um pouco antes de dormir, durante cerca de 1 mês. De hoje em diante, serei uma pessoa bem-humorada, estarei normalmente alegre, feliz e bem disposto. De dia para dia, me tornarei mais simpático e compreensivo. Vou tornar-me um centro de cordialidade e boa vontade para todos os que me cercam, impregnando-os de bom humor. Esse estado de alegria, felicidade e boa vontade está se tornando o meu estado de espírito natural e normal. Sou uma pessoa agradável.
o poder construtivo e o destrutivo da sugestão. Apresentarei alguns exemplos e comentários sobre a heterossugestão, que significa sugestões feitas por outras pessoas. Em todas as épocas, o poder da sugestão desempenhou um papel importante na vida e no pensamento do homem, em cada período de tempo e em cada país da Terra. Em muitas partes do mundo, é poder controlador na região. A sugestão pode ser utilizada para disciplinar-nos e controlar-nos, mas pode também ser usada para assumir o controle e dominar outras pessoas que não conheçam as leis da mente. Em sua forma construtiva, a sugestão é uma coisa maravilhosa e espetacular. Em seus aspectos negativos, é um dos mais destruidores padrões de reação da mente, causando miséria, fracasso, sofrimento, doenças e desastre. Você já aceitou algumas dessas sugestões? Desde a infância, que a maioria de nós tem recebido sugestões negativas. Não sabendo como impedi-las, aceitamos-las inconscientemente. Aqui estão algumas dessas sugestões negativas. Não faça isso, você nunca será nada na vida. Você não deve fazer isso, você vai fracassar. Você não tem nenhuma possibilidade, você está completamente errado. Não interessa, não importa o que você sabe, e sim as pessoas que conhece. O mundo está cada vez pior. Que adianta? Ninguém se importa. Não adianta esforçar-se tanto. Você já está muito velho para isso. As coisas estão ficando cada vez piores. A vida é interminável corrida de obstáculos. Amor é coisa para passarinho. Você não vai conseguir ganhar. Daqui a pouco você vai falir. Tome cuidado, senão apanha o vírus. Você não pode confiar em ninguém, e muitas outras. A menos que, quando adulto, você use autossugestões construtivas, que são uma terapia de reconhecimento. As impressões feitas no passado podem causar padrões de comportamento que serão responsáveis pelo fracasso em sua vida pessoal e social. A autossugestão é um meio de libertá-lo da massa de condicionamento verbal negativo que, em outra maneira, iria provocar distorções em sua vida, tornando difícil o desenvolvimento de bons hábitos. Você pode neutralizar as sugestões negativas. Folheie o jornal qualquer dia desse e poderá ler dezenas de notícias que poderão semear sementes da inutilidade, do medo, da preocupação, da angústia e da ruína iminente. Se aceitos por você, esses pensamentos de medo poderão causar-lhe a perda da vontade de viver. Sabendo que pode rejeitar todas essas sugestões negativas, dando à sua mente subconsciente autossugestões construtivas, você pode neutralizar todas essas ideias negativas. Verifique regularmente as sugestões negativas que as outras pessoas poderão ter feito. Você não tem que ser influenciado pela heterossugestão negativa. Todos nós sofremos dela em infância e juventude. Se você olhar para trás, pode facilmente recordar de como seus pais, amigos, parentes, professores e companheiros contribuíram para uma campanha de sugestões negativas. Estude as coisas que lhe são ditas e descobrirá que muitas sugestões negativas vieram sob forma de propaganda. O objetivo da maior parte do que se disse foi controlá-lo ou instilar-lhe medo. Esse processo de heterossugestão executa-se em cada casa, escritório, fábrica e clube. Você descobrirá que muitas dessas sugestões têm o propósito de fazê-lo sentir, pensar e agir como os outros querem e da maneira que lhes seja mais vantajosa. E se você está gostando aí dos nossos áudios sobre o livro de Joseph Murphy, acompanhe os próximos capítulos, e se tem interesse em adquirir o livro físico, tem o link logo abaixo. Um beijo no coração de vocês e até o próximo.